máscara se vai, teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu, e eu me sinto tão teu. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor que aqui com você. Oh, E aí, queridos? aqui com você. The Survivors. Como é que está o jejum? Aqui com você. Quem tá firme e forte no 5º dia? Aqui Me com conta. você. Que eu sei que todo dia que eu abro a live tem gente entrando pela primeira vez. Vocês são bem-vindos também. Mas eu quero saber quem tá desde segunda-feira, firme e forte, todo dia aqui de manhã comigo. Como é que está a abstinência do alimento? A Ana, a Maroli, Milene, muita fome, mas firme e forte. Tem uma dica boa para muita fome: água com uma pitadinha de sal, bem pequenininha, tipo quase nada assim. Pesquisa no YouTube. Eu tô tomando garrafão de água com um pouquinho de sal. Pesquisa no YouTube, no chat GPT, tem gente que fala que tem que ser um sal específico, eu coloquei o sal normal, viu? Até em um momento difícil estou conseguindo seguir o jejum, que massa, tá muito bom, já vejo claramente as bênçãos dessa semana, super feliz, que legal, desde segunda firme, desde segunda. Tá bem difícil com o café, mas sigo firme, gente, pra mim o café foi a pior escolha, a pior e a melhor, porque foi o mais difícil, tá muito difícil. Nossa, ontem eu saí pra almoçar com 2 amigas minhas e depois do almoço elas tomaram um cafezinho, eu fiquei só olhando assim, aí uma delas falou assim, toma descafeinado. Aí eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, não vou tomar, porque o descafeinado é o mesmo gosto. Aí é muito espertinha, né? Falar que vai ficar sem doce, comer doce sem açúcar, que também é uma delícia. Os doces dá tudo do bem mesmo. Pra mim, não muda nada o gosto em relação aos com açúcar. Então eu tô sem at all. Sem essa história de café descafeinado, doce sem açúcar, é sem. É isto, queridos. Vão entrando aí. Sejam muito bem-vindos. Para quem não sabe, estamos fazendo um jejum coletivo desde segunda-feira. Cada um escolheu do que ia abrir mão. Eu tô sem comer depois das 5 da tarde, sem café, sem açúcar, sem álcool e sem farinha branca. Mas cada um pode escolher, tirar uma refeição, tirar só um alimento específico. A ideia do jejum é a gente se aproximar de Deus e não performar diante dele, mostrar para ele, olha como eu consigo ficar 24 horas sem comer. Não é uma competição, não é para ferir o nosso corpo, é abrir mão de algo para buscar intimidade com ele. Todo dia às 7 da manhã a gente tá aqui também, batendo um papo, né? Lendo a palavra, orando. Hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente, tá? Mas vamos começar orando e eu já conto pra vocês como é que vai ser. Eu vou tirar os comentários enquanto isso, pra gente se concentrar, tá? Curvem aí suas cabeças e vamos orar. Paizinho, muito obrigada por mais um dia, Pai. Mais um dia em que
O Senhor nos acordou com vida, com saúde, com oportunidade de caminhar ao teu lado, Pai, de estudar a tua palavra. Mais um dia de termos a oportunidade de nos reunirmos aqui com essa ferramenta que o Senhor criou, com o chamado de cada uma dessas pessoas que estão aqui online, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade de eu estar te servindo e estar aqui ministrando e conduzindo esse jejum, Pai. Eu quero que seja o Senhor que esteja colocando no coração de cada um aqui presente o que precisa ser colocado, Pai. Eu quero ser somente luz e não fazer nada para minha própria glória, Pai. Então, se há no meu coração qualquer desejo de obter algum resultado com isso aqui, que só me favoreça, Pai, que o Senhor dê o seu jeito todo-poderoso para que isso seja cancelado, Pai, para que isso não exista. Eu quero me colocar aqui diante de Ti para Te servir, Pai, para servir as pessoas aqui presentes, Pai. E que nesse momento de jejum o Senhor esteja presente entre nós, o Senhor movimente as peças do tabuleiro de cada uma das nossas vidas, Pai. A gente te declara total dependência, a gente declara que temos a consciência de que sem o Senhor não somos nada. A gente quer te pedir para fazer essa limpeza em nossas vidas, Pai, para que o Senhor mexa, faça do teu jeito. O Senhor não nos prometeu uma vida em que vai realizar todos os nossos desejos, pelo contrário, o Senhor nos falou que o nosso coração é enganoso. Então a gente quer te pedir ajuda para que o Senhor tire do nosso coração os desejos que nos afastam de Ti e acrescente somente aquilo que está nos Teus planos. A gente sabe que o maior presente do mundo o Senhor já nos deu, Pai. E tudo que vier, que venha para que a gente se sinta mais apaixonado e glorifique ainda mais o Teu nome, Pai. E aquilo que vai nos aproximar ainda mais de Ti. É isso que a gente te pede, que o Senhor esteja presente, que o Senhor fale aos nossos corações de forma individual nessa manhã, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém. Amores, a gente vai começar lendo 5 trechos hoje da Bíblia e depois a gente vai fazer uma dinâmica diferente, tá? Vamos começar lendo e depois eu explico como é que vai funcionar. Abram a Bíblia de vocês lá no comecinho, no nosso segundo livro, que se chama Êxodo, no capítulo 33. Eu tenho um estudo inteiro sobre essa parte, esse capítulo da Bíblia. Esse foi quando eu ouvi pela primeira vez esse texto, eu sinto que foi quando eu realmente me converti. Isso foi mais de um ano depois de eu me batizar. Mas eu não sei se eu posso falar assim, né? Foi quando eu realmente me converti. Mas uma chave muito grande virou na minha cabeça nesse dia. Foi nesse dia que eu sinto que eu, de corpo e alma, entreguei minha vida para Deus e entendi que eu tinha que buscá-lo como fim e não como meio. Mas a gente já vai comentar disso. A gente vai ler Êxodo 33, 15. Se você não tiver conhecimento desse texto, eu te sugiro muito que você leia depois, ao longo do dia ou no final de semana, o texto completo, tá? Se a gente fosse ler tudo, a gente ia ficar 1 hora aqui lendo. Mas, basicamente, o Senhor estava conduzindo Moisés e o povo de Israel à terra prometida, né? Que aparece em vários momentos como a terra que emana leite e mel, uma terra rica, uma terra próspera. E aí tem uma situação que acontece que o povo estava querendo antecipar a bênção. E aí o próprio povo constrói o seu próprio bezerro de ouro, constrói coisas de ouro para adorar. Então Moisés estava no monte, né, recebendo instruções de Deus, e aí estava demorando muito, e o povo falou, ele deve ter morrido lá, Deus deve ter nos abandonado, vamos fazer do nosso próprio jeito? E aí o povo constrói um bezerro de ouro para adorar o próprio bezerro de ouro.
E aí, isso é muito similar ao que a gente faz hoje, né, gente? A gente acha que Deus está demorando com a gente, então a gente quer fazer do nosso próprio jeito. E isso me pegou quando eu ouvi pela primeira vez a pastora... Foi lá no Rio de Janeiro, na Igreja Novos Começos, que é uma igreja que eu já voltei várias vezes depois. Eu tenho um carinho gigantesco pela pastora Gabi Lopes. E assim, pensa numa Betina aos prantos quando eu ouvi isso, porque isso me pegou muito. Eu era muito essa pessoa. Eu faço do meu jeito. Nem pensava em entregar para Deus os desejos do meu coração. E aí, quando Moisés volta e vê o povo adorando o bezerro de ouro, ele fica muito chateado. Deus fala, esse seu povo aí é muito... Parou, Filó! Parou! Esse seu povo aí é muito... Qual que é a palavra que ele usa? Obstinado. Eu não vou mais com vocês para a terra prometida. Eu vou mandar um anjo, vai aí. E aí, em 33:15, Moisés fala assim: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Esse é o primeiro trecho que a gente vai ler. O estudo de hoje não vai ser sobre ele, mas é um primeiro ponto que eu queria trazer para a gente, né? Como a gente precisa dessa fidelidade, desse alinhamento, de só querer aquilo que Deus tá junto e não querer nada que não tenha o dedo ou a condução ou o preparo de Deus para nós. Agora a gente vai avançar um pouquinho. Então Moisés fala, né? Eu não quero terra prometida que emana leite e mel sem o Senhor. Se o Senhor não for comigo, não me envies. A gente tem coragem de fazer essa oração? Deus, se o Senhor não tiver no meu casamento, eu não quero casar. Se o Senhor não tiver na minha empresa, eu não quero prosperar. Difícil, né? Muito difícil. Agora a gente vai para Lucas 22. Lucas 22, do 42 ao 44. Lucas 22, do 42 ao 44. Finzinho do evangelho, já sabemos que quando é os últimos capítulos a gente sabe que é perto da crucificação de Jesus, né? Então 42 diz assim: Pai, se queres, é Jesus conversando com Deus na hora que ele sabe que ele está diante da crucificação. Então ele faz uma oração. E ele fala, o anterior, o 41. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Às vezes a gente acha que a nossa dor é gigantesca, né? Nenhum de nós nem chegou perto de suar sangue. É muito triste essa passagem, mas ao mesmo tempo que é muito triste, a gente se lembra que Deus já nos deu o maior presente do mundo, né? Que foi a salvação. A gente é tão tolo e tem uma mente tão pequena que a gente se esquece que essa vida aqui, ela é como um sopro. Ela é tão rápida, ela é tão passageira. Não dá nem para comparar com a eternidade, porque aqui é finito e a eternidade é eterna, é infinita. Então não dá nem para falar, nossa, estamos vivendo 0,1%. Não. A gente está vivendo literalmente um nada, né? E aí às vezes a gente passa a vida inteira focando naquilo que a gente acha que falta, naquilo que a gente quer que Deus faça na nossa vida, sendo que Ele já nos deu o maior presente do mundo. Agora a gente vai ler João 16:33. João fica depois de Lucas.
João 16, 33. Isso é uma fala de Jesus, tá? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu amo essa passagem. Eu amo porque muita gente acha que quando se aproximar de Deus a vida vai ficar fácil, né? E Ele nunca prometeu isso. Vamos continuar, tem só mais 2. E aí a gente comenta e eu falo sobre a dinâmica. A gente vai voltar para Mateus agora, 25. Mateus é o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 25, 45. Eu citei esse trechinho ontem, né? Basicamente, olha o subtítulo, né, desse trecho, o julgamento das nações. Aqui tá falando sobre quando nós formos a julgamento, né? E aí Jesus fala, né? Pois eu tive fome, vocês me... Ele tá falando agora de quem vai ser salvo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. E aí as pessoas, os justos, perguntam, mas Senhor, quando que a gente te viu com fome e te deu de comer e te deu de beber? E o contrário também. Ele tá julgando aqueles que foram maus, né? E aí ele fala a mesma coisa. Quando eu tive fome, você não me deu de comer. Quando eu tive sede, você não me deu de beber. E os justos falam, e os ímpios falam, né? Quando que eu te vi com fome, que eu não te dei água, que eu não te dei sede, que eu não te dei comida, que eu não te dei roupa? E aí entra o versículo que a gente vai ler, que é o 45. Desculpa, é o 40. O rei responderá, digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O 45 fala praticamente a mesma coisa, né? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. O que isso quer dizer, gente? Que quando a gente tem um ato de generosidade, quando a gente dá comida a alguém que está com fome, quando a gente dá o que beber a alguém que está com sede, quando a gente doa tempo, atenção, dinheiro, roupas, quando a gente tem um ato de doação, de generosidade, a gente não está fazendo para o outro, para aquela pessoa que está na nossa frente. A gente está fazendo para Jesus. Então, toda vez que alguém está com fome diante de nós e a gente age como ímpio, a gente fala, outra pessoa vai dar. Agora eu estou sem tempo. É como se a gente estivesse recusando comida a Jesus, tá? E agora, por último, a gente vai ler 1 João, não é o Evangelho de João, é a primeira carta a João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. É lá no finzinho da Bíblia, na parte das cartas, tá? Bem finzinho mesmo, ó. Capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Depois eu vou deixar todos os textos no comentário da live, tá? 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Por que eu escolhi esses trechos, gente, pra gente ler em conjunto? Porque existe um perigo muito grande na nossa caminhada com Deus de a gente cair no espaço da barganha.
cair no espaço de que nós vamos ser obedientes, nós vamos fazer a nossa parte e ele vai nos dar coisas em troca. E a nossa vida vai ser mais fácil. A vida não fica mais fácil com Deus. Deus não nos prometeu um tempo para a realização dos desejos do nosso coração. Ele não nos prometeu um mundo sem aflição. Ele nos prometeu que ele já salvou, que ele já venceu esse mundo. Ele nos prometeu presença em meio às tribulações. Ele já nos prometeu que se a gente alinhar o nosso coração ao dele, que foi o que a gente acabou de ler, aí sim ele nos ouve. Então a gente tem que ter muito a oração, olhar para os nossos pedidos, para os nossos desejos e pedir para Deus tirar aquilo que não vem dele. Eu passei mais de 1 ano fazendo essa oração. Deus, se não for do teu desejo que eu me case, tira do meu coração essa vontade. E ele não tirou. Então hoje eu posso ter um posicionamento de muita fé, de que no tempo dele, na plenitude do tempo dele, tudo vai acontecer na minha vida. Agora tiveram vários outros desejos que eu tinha que foram completamente evaporados, que eu não desejo mais. Então, e outra coisa que a gente leu, né? Deus já nos deu o melhor presente do mundo. E para nos dar o melhor presente do mundo, ele passou pela maior dor do mundo também. Ele suou sangue. Acho que quem é pai ou mãe aqui, eu não sou ainda, consegue imaginar a dor que é dar o seu filho, mas ele também sentiu na pele, né? Porque Jesus é Deus, é tudo a mesma coisa. Mas Deus deu o seu filho para morrer na cruz por nós. E a gente não consegue, a gente é tão, falo por mim agora, é tão inimaginável, é tão difícil de entender isso, que eu falo isso sem chorar. É constrangedor, né? É constrangedor como que a gente já sabe disso e ainda assim continua desejando coisas desse mundo que é tão rápido, importa tão pouco. E ainda assim ele promete, né, que ele vai dar coisas que o nosso coração deseja, se essas coisas estiverem alinhadas com ele. Porque qual que é o maior desejo de Deus para nós? É a eternidade, é a salvação. Ele vai fazer de tudo ao alcance dele, porque ele também nos fez livre, ele vai fazer de tudo para que a gente escolha isso. Para que a gente escolha ele, para que a gente escolha confiar que os planos dele são mais altos que os nossos. Ele vai fazer de tudo. Então, ele vai querer nos dar não o que o nosso coração enganoso quer, mas o que o nosso coração precisa para a gente passar por transformação, para a gente passar por uma renovação de mente, de coração, para a gente mudar o nosso caráter. Ele precisa. O objetivo dessa vida aqui não é o que a gente faz, é quem a gente se torna. Ele quer usar essa vida para é quem a gente é. Ele quer usar essa vida para transformar o nosso caráter, porque isso tem efeitos eternos. Esse é o maior objetivo de Deus conosco. Então a família faz parte disso. A família faz parte dos planos eternos de Deus. Porque seremos todos uma grande família, né? Somos todos irmãos. Seremos todos irmãos. Vocês sabiam disso? Eu fiquei muito chateada quando eu fiquei sabendo que o meu pai vai ser meu irmão na eternidade e o meu marido vai ser meu irmão também. É bem esquisito pensar, né? Mas família é um plano de Deus para nós. Agora, faturamento tal, quantidade de seguidores, quantidade de likes, qual carro a gente tem na garagem. Se tudo isso muda o nosso caráter,
se a gente vai se sentir mais glorioso, mais vai alimentar o nosso ego, vai nos afastar de Deus, ele vai fazer de tudo para não nos dar isso. Só que, claro, a gente é livre para conquistar com a força dos nossos próprios braços. Então, qual que é a dinâmica de hoje? Eu pretendia falar por 5 minutinhos e já falar a dinâmica, mas eu já tô aqui há 25 minutos, a gente precisa desse tempo. Esse jejum que a gente tá fazendo é muito legal. Eu adoro estar aqui com vocês falando. Eu falo que nem uma matraca quando eu entro ao vivo, né? Todo dia eu acho que eu não vou ter nada pra falar. Aí eu entro ao vivo e começo a falar. O problema é que aqui só eu falo, né? E eu tenho certeza, eu posso apostar tudo que eu tenho com vocês, de que muitos de vocês estão fazendo só esse momento aqui de live comigo de manhã, e já é mais do que muitos fazem no dia a dia, e aí aquele momento de oração, de sentar e conversar com Deus não tá tendo, né? Tô errada? Ou pegou aí? Isso é muito comum. O dia a dia, nosso estilo de vida, quem tem família, ainda tem filho, tem marido, é mais distração em casa. E eu queria propor que os próximos 30 minutos, que vocês já tinham reservado para estar aqui comigo, que a gente desligue a live e tenha um momento a sós com Deus, tá? Esse momento, essa conversa íntima é parte extremamente necessária para o objetivo do nosso jejum, que é buscar intimidade com Deus, é buscar profundidade, é estreitar laços no nosso relacionamento. Então eu vou propor uma dinâmica, você vai precisar de papel e caneta. Eu vou te falar todas as coisas que a gente vai ter que fazer, você pode anotar. Eu vou colocar também depois nos stories, mas você pode anotar. E aí a ideia é escrever, tá? Mas se você quiser só anotar o que você tem que fazer e fazer em voz alta ou imaginar, eu acho que escrever fica mais concreto. Eu adoro conversar com Deus escrevendo, porque é uma coisa que eu consigo ler depois. Coisas da nossa mente a gente esquece, né? Eu tenho um caderno de oração, de agradecimento, de pedidos, e é muito legal olhar como se fosse um diário, né? Eu volto muitas vezes em meses atrás, eu falo, olha, isso aqui aconteceu e eu tomei como garantido, né? A primeira coisa que eu queria propor põe assim, 1, nada me falta. E aí a gente vai listar pelo menos 10 coisas que hoje a gente tem e que a gente orava pra ter. Ah, Betina, mas eu não orava, eu só desejava, eu conheci Deus depois. Tudo bem, lista 10 coisas que você sempre desejou e que hoje você tem, tá? Então, número 1, nada me falta, você vai escrever isso. E aí, você vai meditar, você vai orar sobre essas coisas agradecendo, reconhecendo que Deus já tem feito muito mais na tua vida. E escreve em primeiro lugar dessa lista, eu vou até dar pitaco na sua lista de gratidão. Escreve em primeiro lugar, agradeça a Deus pela tua salvação. Agradeça a Deus pela tua salvação. Eu amo agradecer a Deus por a gente ter acesso a uma Bíblia também. Parece tão óbvio, né? Mas ele já deixou todas as respostas e a gente muitas vezes nem lê e fica murmurando pela vida, sendo que aqui já estava a resposta. Então você vai listar pelo menos 10 coisas. E aí, sabe o que eu gosto de falar também, quando eu faço essa dinâmica com alunos, enfim? Quanto mais difícil for pensar em 10 coisas, mais você está precisando exercitar a gratidão. Mais enrijecido seu coração está. Porque o que Deus nos dá todos os dias é infinitas bênçãos. E se a gente não consegue nomeá-las, tá precisando exercitar muito mais. Cada pessoa na sua vida é uma bênção. A gente enxergar é uma bênção, a gente caminhar é uma bênção, a gente sentir gosto de comida é uma bênção. As pessoas que estão ao nosso redor é uma bênção, o nosso trabalho é uma bênção. O tanto de livramento que Deus nos dá é uma bênção.
A nossa comunicação é uma bênção. As oportunidades que Deus nos dá é tanta coisa. É a presença dele. É muita coisa. É ele ter trazido a gente até aqui. Da onde ele nos tirou, né? Onde ele nos trouxe. Então, essa primeira parte da dinâmica, pra gente despertar nossa gratidão. Reconhecer que Deus já nos deu o maior presente do mundo. E muitos mais, né? A parte número 2 da dinâmica chama Até aqui Deus me sustentou. Eu quero que você escreva sobre o momento mais difícil que você já viveu na sua vida, o momento de maior dor. E depois você vai escrever como que Deus te sustentou nesse momento. Ai, Betina, eu ainda não tinha Deus, eu enfrentei essa situação sozinha. Escreve então o que você aprendeu diante dessa situação. E, de novo, medita e ora, conversa com Deus em relação à presença dele nesse momento. Ou a gratidão que você tem por ter passado por isso tá no seu passado e pelos aprendizados que você teve que com certeza te tornaram mais forte. Essa parte da dinâmica, você vai conversar com ele sobre a fidelidade dele na tua vida, sobre a presença dele na tua vida. Ai, Betina, tudo isso é muito novo para mim. Então conversa com ele sobre o seu desejo, não dele te livrar de tribulações. Fala para ele, eu já entendi que nesse mundo a gente vai ter aflição, mas eu quero te pedir presença nas próximas aflições. Eu quero te pedir presença nos próximos problemas, angústias e dores que eu viver. A terceira parte da dinâmica chama pedidos e sonhos. A gente vai escrever com muita honestidade, muita transparência, porque Deus já conhece nosso coração, a gente escrevendo ou não. Ele já sabia que a gente ia estar aqui nessa live com 563 pessoas ao vivo e que a gente ia fazer essa dinâmica antes mesmo da gente nascer, tá? Então não adianta tentar burlar os seus sentimentos, as suas emoções, os seus desejos. Quanto mais honesto a gente for, mais Deus vê nosso coração honesto e a gente vai ter uma vida alinhada com Ele, em que Ele vai transbordar de bênçãos. Nessa terceira etapa de pedidos e sonhos, então você vai escrever honestamente tudo o que você deseja e aí nessa parte, na hora de conversar com Ele, na hora de orar, você vai pedir para Ele alinhar esses desejos aos dele. Para que ele limpe do seu coração todos aqueles que não vão te aproximar dele e só deixe e acrescente desejos que estão nos planos dele. É alinhamento. Eu só quero o que vem de ti, Pai. Se o Senhor não for conosco na terra prometida, eu não quero ir. Eu abro mão. Quarta etapa da dinâmica. Eu quero ver quem vai fazer tudo, hein? Quarta etapa da dinâmica chama Carta para Deus. Você vai escrever como que você se sente hoje, como que você se sente em relação a Deus, ao seu relacionamento com Ele. Se você estivesse escrevendo uma carta para o seu marido, para a sua melhor amiga, para a sua mãe, e você quisesse contar o que você está sentindo em relação ao relacionamento de vocês, o que você escreveria? E como que você gostaria que fosse? Deus, eu tenho me sentido distante. Eu não entendo direito o Senhor, a Bíblia é um negócio muito novo para mim, mas eu gostaria de conhecer mais. Eu gostaria de te conhecer, de entender o que o Senhor espera de mim. Eu gostaria de ajuda. Eu gostaria de reconhecer a tua voz. A Betina fala que Deus falou para ela, que o Senhor falou para ela fazer isso, isso, isso na vida dela. Eu também quero isso, Pai. Constrói um relacionamento comigo. Me mostra o que eu tenho que fazer, porque eu quero muito isso. Conversa com ele, honestamente. Como que você tem se sentido e o que você gostaria em relação à relação de vocês.
E tem um louvor que eu amo, que chama Deus e Eu. Leonardo, acho. Deus e Eu. Eita, minha internet caiu. Ué, a internet do computador caiu, mas do celular tá, né? Caiu, gente? Travou em algum momento? Me falem aí, por favor. Não caiu? Tá. Esquisito aqui do computador caiu. O louvor é do Leandro Borges, Deus e Eu. Eu adoro. Vou colocar nas indicações também. E aí, quinto e último lugar, a gente vai fazer uma ação de gratidão. Então pode ser mandar uma mensagem de honra para alguém. A gente pode ajudar alguém da nossa família. A gente pode abençoar alguém com algo material. Pode ser doação de atenção, pode ser uma mensagem de amor, pode ser uma mensagem de gratidão, pode ser comprar algo para alguém e levar para essa pessoa. A gente vai ter uma ação de gratidão, obras de fé. Lembrem-se que Deus não precisa disso, tá? Porque Deus sem nós continua sendo Deus. A gente sem Deus, que não é ninguém. Então a gente precisa dessas obras de fé, a gente precisa dessas nossas ações para mudar, para ter uma transformação no nosso coração. Essa é a nossa responsabilidade. A gente falou, né, sobre o que só Deus faz e sobre o que só a gente pode fazer pela gente. Então, ter ações de generosidade, de gratidão, mudam o nosso coração. E é viciante. Então, você vai se comprometer. Pode ser algo pequeno, tá? Eu sei que eu peguei vocês despreparados para tanta lição de casa. Mas tem 20 minutinhos aí ainda de tempo que vocês pretendiam ficar comigo. E a gente vai usar esse tempo agora para isso. E a gente tá na sexta-feira, né? Então, final de semana vai ter tempo. Se não conseguir fazer hoje, termina no final de semana, mas se comprometa, porque de nada adianta a gente ir à igreja, a gente tá aqui todo dia no jejum, você só me ouvindo e você não colocar a mão na massa, tá? Eu vou colocar na legenda dessa live os trechos que a gente leu, para você reler, meditar em cima, absorver bem. E vou colocar também um resumo dessa dinâmica, tá bom? Vamos orar então. Querido Senhor Deus e Pai, muito obrigada por mais um momento aqui que tivemos juntos. Pai, que o Senhor nos conduza nessa oração, nessa dinâmica que a gente vai fazer. Que o Senhor incomode aqueles preguiçosos que estão pensando em deixar para depois essa tarefa, Pai. A gente sabe que a procrastinação é uma resistência que vem do inimigo, Pai. O desânimo, a distração, as dúvidas, o piloto automático, tudo isso é uma distração do inimigo, Pai, porque o maior plano dele é nos afastar de Ti. Então a gente quer te pedir ajuda para nos livrar desse mal, Pai. A gente quer, em nome do Teu Filho, renegar isso nas nossas vidas. A gente quer te pedir ajuda, Pai, para que essa dinâmica ela tenha efeitos eternos na nossa vida. E aqueles que estão achando que isso é só um negocinho pequeno, que o Senhor conscientize a gente da importância da gente conversar com o Senhor, Pai, da gente orar, da gente ser honesto, da gente levar as nossas aflições a Ti, a gente levar os nossos desejos a Ti, Pai, a gente pedir pela limpeza do coração. Essa metanoia só o Senhor faz, mas o pedido pela metanoia, as ações de generosidade, a conversa com o Senhor, só nós podemos decidir fazer, e a gente não pode fazer de forma emocional. A gente tem que fazer isso de forma racional, decidir isso apesar do que eu sinto. Esse é o meu desejo, Pai, para todos aqui presentes, Paizinho. Que o Senhor continue conduzindo o nosso jejum, continue nos trazendo revelações, continue nos trazendo sinais, Pai, de presença.
Tem vários momentos da Bíblia, Pai, em que o Senhor não traz respostas claras, porque a falta de instrução pode ser uma proteção tua também. Pode ser que a gente esteja vivendo um deserto em que o Senhor só quer nos mostrar presença, o Senhor não quer que a gente faça nada. O Senhor quer que a gente descanse e confie, porque talvez o Senhor esteja agindo em outros lugares, em outros corações, em outras situações, independente... Filó, parou! Independente de nós. Filó, parou! Desculpa, gente. Independente de nós. Então, que o Senhor nos dê sinais de presença, Pai. Seja um arco-íris, seja uma borboleta, seja uma árvore, seja uma mensagem de alguém, seja uma fala de algum desconhecido na rua. Nos mostre presença, Pai. Habite em nossos corações, em nossa vida, todos os dias. Esse é o nosso principal pedido. E a gente quer declarar que a gente não quer nada, nenhuma terra prometida, nenhuma bênção, nenhuma prosperidade, sem o Senhor estar junto, sem ser o Senhor nos conduzindo e sem ser um preparo que o Senhor teve para a nossa vida, que vai nos trazer efeitos eternos positivos ao teu lado. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. Amém, amores. Fiquem com Deus, estamos na reta final, só tem mais amanhã e domingo, só mais 2 dias. E isso que a gente está fazendo aqui tem efeito eterno no reino de Deus. Então, acordem cedo, aproveita que é sábado e domingo, você costuma acordar mais tarde, acorda mais cedo que aí vai sobrar tempo para você ler mais, conversar mais com Deus. Talvez todo mundo na sua casa esteja dormindo, vai ser o seu momento para ter comunhão. Tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham muitas revelações e estreitem laços com o Senhor fazendo essa dinâmica.